Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Episódio 5 da segunda temporada do Destino Saudade, finalmente com silêncio, estávamos aqui com umas interferências das antenas parabólicas. Senhor Rui Miguel Tovar, Senhor Pedro Jorge Cunha, tudo bem? Muito bem-vindo. Bom dia, bem-vindo também. É um gosto tê-lo aqui deste lado da mesa. nesta casa que tanto o estima. Estás bem vestida, a Verona? Esta camisola é maravilhosa. É muito bom, tudo. É tua, para começar, da tua coleção. Eu peguei nela e não sabia que camisola era. Depois o Zeca, por acaso, é que descobriu o emblema. E grande. E bem. Época 84-85, Verona campeão de Itália, Elkjaer Larsen, Briegel, Galderisi, Hans-Peter Briegel e o guarda-redes do Garella, que foi do contratado Nápoles depois, pelo Maradona. pelo Maradona para o Nápoles. Indicado por Maradona para o Nápoles. Esta camisola é linda, Rui. É muito bonita. Linda. E os dois estrangeiros, portanto, o Verona foi campeão. Curiosamente, esse ano a Itália inovou. Estou-me a lembrar disto agora. A Itália inovou e sorteou os árbitros. Sorteou, não nomeou. Ok, nessa época do título do E Verona. foi campeão, já viste? Engraçado. Não há coincidências. Se calhar há, mas... A tua também é mais bonita, também a é minha- bonita, mas mais recente. Sim, este é o Inter. Lembro-me bem da sua compra, porque lá está, acho que o amarelo me fascina. Favorece. Não sei, que me fascina, é um facto. E esta camisola, lembro-me de a ver na televisão num jogo ou outro, e quando a vi ao vivo, tenho que comprá-la. E comprei-a. E agora vi ali no Nosso cabide. no cabide e vou levar esta. Já que tu levas o Verona, eu levo esta do Inter. Verona só uma história. Os dois estrangeiros, que era o número limite em Itália na altura, Briegel, alemão, e Larsen, foram contratados nesse verão. E quem é que eram as primeiras opções? Jaime Pacheco e Gomes. Aliás, o Jean Pacheco conta-te isso naquela entrevista hiper longa, mas tão Hiper boa louca. e louca, que arranca em campanha e vai até sei lá onde, Vai até ao condomínio da casa dele. da casa dele. Exatamente, era o Recordo-me Jaime desse Pacheco e o pormenor. Gomes. E o Gomes. Antes do Europeu de 84, antes da partida para o Europeu de 84. Portanto, aqui num mundo paralelo, alternativo, o Jean Pacheco e o Fernando Gomes podiam ter sido campeões de Itália pelo Verona. O Gomes melhor marcador em vez do Galderisi. Superior. E o Jaime Viva Pacheco alta. com mais assistências, seguramente. Sem dúvida. Ruizinho, tudo isto, duas camisolas revolucionárias, mais esta, diria eu, Sim, E eu- verdade. para lançarmos hoje o take 2 dos nossos jogos revolucionários, porque nós Sim. fizemos 25 de Abril e gostamos muito, Não. e tu, aproveitando o feriado de 5 de Outubro da implantação da República, Sim, feriado de hoje. propuseste um take 2 dos jogos Sim, revolucionários. achei piada. Podia ser jogos republicanos, mas não sei porquê. Entendo o 5 de Outubro como revolução. E sim, e puxei o fio atrás. Sinceramente, não me lembro já da nossa escolha dos jogos 25 de Abril, mas tenho a ideia, noção de que não são estes. E porquê? Porque... Nós na altura falamos muito, desculpa interromper-te, sobre o mapa do campeonato português no 25 de Abril. ok. Não sei se olha. recordas, Montijo... Agora sim, agora estou-me a lembrar disso. Recordo-me Olha, disso. olha que Então, engraçado. Ainda Lembrei-me bem. agora também. Ainda bem. Foi. Falamos muito sobre isso. Ainda bem, porque isto nada Os tem a clubes que ver. estavam na altura... Ok, isto nada tem a ver com isso então, ainda bem. Olha, vês? Não tem a ver com jogos que revolucionaram o futebol e não é factual, não é tão só sentimental. E o factual, por exemplo, tem a ver com aquele inesquecível Inglaterra 3, Hungria 6, em 53, em novembro. É um Inglaterra 3, Hungria 6. é um dia histórico no mundo do futebol, porque os ingleses perdem a arrogância e a mania de que são os campeões do mundo sem nunca o terem sido, em 53, não é? Portanto, anteciparam aquilo que os tipos da NBA sentiram agora este ano no Mundial de Basquetebol. Exatamente, nem mais. E a Hungria aparece com um esquema de jogo totalmente revolucionário, em que o número 9, o avançado, não é? Porque o WM tinha um quinteto avançado, era o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, era extremo direito, interior direito, ponta de lança, interior esquerdo e extremo esquerdo. O 9, o Idekuti, jogou
mais recuado. E isso baralhou os ingleses totalmente. E não é o primeiro falso 9 do futebol mundial. Esse é o Sindelar, da Áustria. Esse é que é o primeiro falso 9 nos anos 30. Mas, 20 anos depois, reaparece na Hungria e reaparece em grande forma porque a Hungria, de facto, foi bicampeã olímpica, chegou à final do Mundial 54, portanto esteve 2 anos e tal sem perder, incluindo esse 6-3. Portanto, é uma seleção que deixa mais marca do que a Áustria do Sindelar, porque muitas vezes as revoluções fazem-se através de homens que depois são esquecidos, não é o caso do Sindelar, mas a Hungria é que se afirmou como a primeira grande equipa a jogar sem o número 9 declarado. O Edcuti recuava e os centrais ficavam. E agora? O que é que a gente faz da nossa vida, não é? Marcamos quem? É isso. Nessa altura estava vigente no futebol mundial a marcação homem a homem, impiedosa, violenta muitas vezes. Sim. E não havendo ali um camisa 9 assumido. Como é que é? O que é que a gente faz? Como é que reagimos a isto? Então aos 50 segundos já havia 1-0 para a Hungria, Puskás, num lance muito interessante, porque também é inovador, revolucionário, que é pôr o pé em cima da bola e rodá-la. E isso baralhou o capitão inglês, Billy Wright. Se não me engano, foi o primeiro sempre a chegar às 100 internacionalizações. Baralhou, driblou e foi golo assim. Portanto, o primeiro golo foi assim aos 50 e tal segundos. 120 mil pessoas em Wembley. O que é isto, não é? Antes da meia hora, 4-1 para a Hungria. Portanto, acabou 6-3. Os ingleses quiseram a desforra e os húngaros, com a sua diplomacia, sim senhor, bora lá. Mas agora é a nossa casa, em Budapeste. Tinham construído o estádio, o NEP Stadium, que ainda hoje está aí de pé, que é o estádio do povo, na tradução literal, e foi 7-1 para a Hungria. Portanto, a desforra foi pior a emenda que o soneto. Os ingleses aí viram-se vergados à superioridade e tiveram que reconhecer, de facto, que não eram os donos da bola. Não eram os donos da bola. E é um jogo que marca um antes e um depois no futebol. Há muitos jogos assim, como é lógico. Há muitos jogos que nós entendemos como sentimentais, que marcam um antes e depois de alguma coisa. De algum clube, sim. Ou nosso, ou do nosso coração, ou um clube estrangeiro, ou uma experiência que tínhamos vivido ao vivo e que nós, eu e tu, Zeca e qualquer outra pessoa, simboliza como, olha, isto é um antes e um depois, engraçado. Mas este é um antes e depois factual no futebol, na história do futebol mundial. Muito bem explicado por ti. E há aqui umas componentes muito interessantes. Porquê? Há componente política e social que está sempre presente no futebol, mesmo que a gente não queira e achemos que um jogo de futebol é um jogo de futebol. É, na verdade. Mas esse contágio é... Tá, incrível. Então o que é que era? Inevitável. A Inglaterra tinha o domínio colonial, não é? Colonialismo. Colonialismo, sim. Portanto, o Império Colonial. Sim, é isso mesmo. Queria dizer imperialismo capitalista já. Imperialismo capitalista. Contra o comunismo, porque a Hungria estava fechada sobre si mesmo. O presidente da Hungria seguia os passos do Stalin, portanto tinha uma polícia própria, geria o país como bem queria, e a Hungria conseguia sobressair-se do mundo, dessa esfera dura e quase invisível aos olhos dos outros, porque havia uma cortina de ferro na Hungria. A Hungria conseguiu, de facto, ser falada em todo o mundo através de 11 artistas, mais o selecionador, que era um revolucionário, o Gustave Sebes, que tinha trabalhado em França, na fábrica da Renault, nos anos 30, e que tinha participado em greves da Renault. Portanto, 20 anos depois era o selecionador e impôs uma revolução no futebol. Isto é muito interessante. Não chegou a ser campeão do mundo, porque de facto a RFA naquele dia deu-se melhor com o terreno lameado na Suíça, na tal final. Mundial 54, que começou com Hungria 3, RFA, Hungria 8, RFA 3. E a final, menos de um mês depois, foi RFA 3, Hungria 2. Em Berna, sim. Portanto, no estádio tenho onde o Benfica iria ser com essa campeão final. europeu. Tens um casaco? Um casaco, sim. Sim. Há uns anos houve uma coleção de uma marca de roupa famosa, não sei qual. Não foi, Zara, não sei. Okay. Sei que, olha, falávamos
antes de gravar o programa, do nosso desinteresse por lojas. Sim, sim. E há um dia que eu vou passar à frente dessa loja e olho para a coleção. Portanto, eles aproveitaram o boom do Mundial. Portanto, iria ser jogado o Mundial naquela altura ou passado um bocadinho depois. E eles aproveitaram para lançar uma coleção com jogos famosos do Mundial. Ok. E eu mal vejo aquilo. Epá, 54, Mundial, Berna. Ei, casaco porreiro. Comprei o casaco. Casaco vermelho, assim... O casaco nem é assim muito bonito, mas tem essa marca lá gravada, por isso... Isso chega, basta. Chega. Que maravilha, muito bom. É por isso que eu me recordava muito bem ter sido em Berna, porque faz parte lá da legenda. Não, e eu estou a ver as imagens do estádio e o marcador, e é o marcador da final da Taça dos Campeões 61, Benfica-Barcelona. Incrível. É o marcador, é tudo igualzinho, as imagens de fotografia e de televisão, daí o dizer. Esse jogo é muito interessante porque tem o antes, o durante e o depois são muito fortes, lá está, do ponto de vista social. Quando é que a Hungria começa a quebrar desportivamente, Rui? A Hungria, a Hungria, eu diria que anos 70, a Hungria começa a desaparecer do mapa futebolístico, e já os anos 70 já não são assim grande coisa. Essa é a grande geração do futebol húngaro. Sim. Até hoje. Czibor jogava no Barcelona, Puskás, Real Madrid, o Kocsis, Barcelona. Tinha jogadores... O outro ponta de lança com o nome... O Kubala, não? Mencionaste há um bocadinho. O Ed Kuti. Sim, que o Mário João também tinha mencionado na entrevista. Claro. Que te deu. Sim. Pois, para o Mário João é o melhor quinteto que viu jogar. E eu imagino, em quintetos, de facto, deve ter sido uma maravilha vê-los jogar. De facto, aquilo era uma harmonia. No Mundial falhou porque o Puskás lesionou-se no primeiro jogo com a RFA. Sim. E depois, quando regressou à equipa, parece-me que regressou na meia-final, se não estou em erro. Mas se não, imaginemos que não jogou a meia-final, mas jogou a final já debilitado, meio debilitado. Limitado, sim. Era o capitão da equipa e ainda por cima, portanto, era a figura. Tanto assim é que o Puskás foi eleito a figura da Hungria do século XX. A figura. Isso percebe-se muita coisa. Não é? Aliás, e falaste do Mário João, achei interessante ele falar que antes de serem campeões europeus, quando iam ao estrangeiro, Benfica, são brasileiros ou espanhóis? Não, somos Portugal. Amália Rodrigues. Porque isto tudo... Aliás, é o título. Isto tudo tem a ver com isso, não é? Com o que é que faz a memória de um povo em relação ao outro povo. Verdade. Amália Rodrigues é espantoso. E o Puskás ser, de facto, uma figura do século XX de um país, diz muito sobre esse país e Aliás, há uma história engraçada que a Hungria perdeu com a Jugoslávia, isto para falar de regimes muito parecidos. E ao perder, o Estado húngaro suspendeu o Puskás para sempre desportivamente. Como vergonha nacional, não é? Não pode jogar mais na seleção. Claro que depois o Puskás, lá por portas e travessas, imagino eu, lá tenha conseguido dar a volta à situação. E voltou à seleção, mas isto para ver como é que era o antigamente, não é? A vergonha de perder com um país do mesmo bloco era inaceitável, não era aceito. Pois havia uma reação ditatorial por parte de quem governava. Claro. Aliás, a Itália do Mussolini tem algo muito semelhante a isso nos primeiros mundiais. Sim. Quando a Itália é derrotada. Claro. Portanto, Estados déspotas, reações déspotas. Claro, é verdade. E aliás, só é lamentável que alguns países e algumas pessoas não tenham a memória. Sim, memória. É verdade. Ler sobre este jogo fez-me recuar e ganhar outra dimensão a respeito da história desses países. A Inglaterra tinha acabado... Não sei se foi o primeiro jogo internacional da Rainha Isabel II, mas ela tinha acabado de ser nomeada. A Inglaterra tinha perdido a Índia de forma... 53. 53. Vê lá. Eu acompanhei isso no The Crown, na série. Ok. E portanto, eu lembro-me que era dos anos 50, sim. que o pai dela morre e ela é sua mãe uma menina, não é? Portanto, adolescente. Sim.
mas não ia tão para trás. Mas é provável, 53. Incrível. E ela desapareceu o ano passado. Ano passado, 22, 2022, portanto, incrível. Pois. Outro jogo que eu acho muito interessante... Jogo número 2. Número 2. Não tem esta componente social, é componente desportiva e depois tu também me dirás o que é mais. Acho que tem a ver com ideologia. Outubro de 70, portanto já avançámos muitos anos. Não estou a dizer que neste parênteses temporal não tenha havido um outro jogo. Terá havido, com certeza. Claro que sim. Claro que sim. Mas são as tuas escolhas. São as tuas escolhas. Este jogo tem a ver com o Ajax-PSV. O Cruyff vinha de lesão. E no balneário o número 9, que era o número do Cruyff até então, até à lesão, o número 9 tinha sido usado nessa ausência do grande jogador, tinha sido usado pelo Gary Svart, S-W-A-R-T. E o Cruyff joga com o 9, e não estava à mão de semear o número 7, faltou o número 7, e o Cruyff foi a um cesto e tirou a camisola 14. Outubro de 70. O Ajax ganhou 1-0. Nasce aí então a ligação do Cruyff ao... Correu tão bem que a partir daí... Desconhecia isso 14, completamente. Sim, outubro de 70. Ajax 1, PSV 0. Lindo. E o número 14, portanto, na Holanda já era possível o número 14 ser titular? Sim. Muito à frente. Em 70. E o curioso era... Muito à frente, amigo. Muito à frente. Tudo. O país, a figura. Tudo. E o Cruyff, em 74, que é o primeiro mundial dele, e único, não é pela lei holandesa, mas pela ideologia holandesa, que era os números por ordem alfabética, o Cruyff seria o primeiro. Seria o número 1. O Cruyff. Portanto, o C, Cruyff, era o... Era o primeiro porque... Sabes porquê? Porque o segundo é o G. Gilles. G-E-E. E depois haveria muitos Vans. Vans, sim, muitos. Portanto, o Cruyff era o número 1. E ele teve que travar um braço de ferro junto da Federação para ser o 14. Isso é impressionante. E para alterar a lógica da Holanda naquele Mundial. É impressionante. Portanto, o número 1 foi o Gilles e o Cruyff foi o 14, portanto, está ali metido a meio, o Cruyff. E depois é falar do que é o número 14 para muitos jogadores, não é? A Thierry Henry, por exemplo, quando chegou ao Barcelona, e atenção, o Cruyff no Barcelona era sempre o 9, porque a lei espanhola, a lei desportiva, não permitia, permitia de 1 a 11. De 1 a 11. Portanto, o Henry, quando chega ao Barcelona, escolhe o 14, em honra ao Johan. E há muitos jogadores assim. O Dani, não é que tenha sido ele a escolher, mas foi proposto pelo Van Gaal. No Ajax. Vai ser o 14. E pronto, e foi. O número 14 assumiu uma importância que, se não houvesse Cruyff hoje, era um número. Não, incrível. Tal como é o 12, o 15, o 16, o 18. O Johan é uma personagem revolucionária. E já falamos sobre ele aqui no nosso Destino de Saudade em 65 episódios, mais de 10 vezes, seguramente. Sim. E o 14, para mim, é um número também claramente revolucionário na história do futebol. Eu, às vezes, e tu explicaste muito bem a sua origem, que eu desconhecia. Eu quando às vezes eu olho para as horas, 14, eu fico... É a coisa que me vem à memória. Cruyff. Isto, não sei se acontece com mais pessoas. Por exemplo, imagino que o Miguel Pereira, né? Eu também penso assim. Miguel Lourenço Pereira, sim. O Miguel Lourenço Pereira, que é um conhecedor profundo da história. Escreveu um livro sobre o Cruyff. Sim. Também se quer pensar assim. E são estas coisas que de facto são revolucionárias, que mexem connosco. E o 13? Juari, né? Claro. Brincas. Claramente. Estás a brincar comigo. Sem qualquer dúvida, mas muito Juari. E agora lembrei-me do Eusébio, no Mundial 66. Também 13, sim. E o Gerard Müller na RFA. Bombardeiro. Portanto, depois, pronto, a partir do momento em que nasceu o Excel, a gente depois pode dividir o futebol em muitas células. O DS, não é? O DS. O DS também é um... Hoje em dia, no futebol moderno, contemporâneo, perdeu um bocadinho o espaço e brilhantismo, mas... Claro. Mesmo na escola... nas equipas de formação, o 10 era para o craque da equipa. Sim, claro. O melhor futebolista daquela equipa tinha que ser o número 10.
É verdade. Pá, Sim, se tu metias o lateral direito com o número 10, o lateral esquerdo, sim. portanto o 10 também é muito pesado, não é? Sim, No bom sentido da palavra. Sim, claro que sim. Outro jogo que eu achei muito interessante, e aí já entra a parte sentimental, mais ainda do que o Cruyff. Estou a falar do Milan do Sacchi, portanto é o primeiro grande Milan que eu vi, portanto, e foi esse Milan que me fez apaixonar por futebol internacional. Essa equipa metia medo. Metia medo. Quando estavas do outro lado da barricada, essa equipa metia medo. Mas, o curioso, eu sabia da história, mas agora documentei melhor e é espantoso. O Milan, esse Milan, 88, 89, chega à final e ganha 4-0 ao Steaua. No ano seguinte chega à final e ganha 1-0 ao Benfica. É bicampeão europeu. E só o Real Madrid do Zidane, em 2000 e tal, em 2016, é que repete esta façanha de ser bicampeão europeu, numa competição de outros moldes, já é a Liga dos Campeões, claro. Mas isto é só para se perceber que para ser bicampeão europeu é muito complicado. Pronto, o Milan foi, mas começou... Temos visto grandes equipas, mas só salta diretamente do Milan do Sacchi para o Real Madrid do Zidane. Acho que é Zidane, sim. Acho que o Ancelotti foi em 14, em Lisboa, depois há ali um interregno e depois o Zidane consegue o bis. Nem o Barcelona do Guardiola... Não. Nem o Manchester United do Ferguson, por exemplo. Não. Nem o City do Guardiola, outra vez. Sim. Agora é o tentor, né? Poderá ser este ano, mas... A caminhada começa... As duas caminhadas não são assim perentórias. Não há assim... A final do Steaua é incrível. A meia-final também é espetacular. É 5-0 ao Real Madrid. Uma das mãos, claro. Não é o cômputo geral. O cômputo geral é 6-1, se não me engano. Mas esta eliminatória, que é a segunda, portanto... O Milan faz 2, 4, 6, 8, 9... Acho que faz 18 jogos, não é? Portanto, começa com o Vitória de Sófia e dá 7-2 no conjunto das duas mãos. Marco Van Basten marca 4 golos num jogo. Ok. Segunda eliminatória, Estrela Vermelha. Que estamos em 88. Tinha sido campeão de... Não, que vai ser campeão europeu em 91. Exatamente, 91. Portanto, mas é uma equipa que já com o Darko Panchev, Savicevic, Prozinecki. Portanto, uma equipa espetacular, mas ainda a nascer. Foi dos tipos com mais talento natural que eu vi jogar futebol. É verdade. Percebes? Sim. Não estou a dizer que ele era o melhor do mundo, mas o talento natural que ele tinha para jogar futebol... Eu percebo tudo. Sim. Percebo isso. Primeira mão, Milão, 1-1. Stajkovic, um gênio. 1-0. Falamos sobre ele sim, há pouco tempo. No Marselha. Foi, no Marselha, exatamente. Minuto seguinte, 1-1 Virdis. 1-1 em Milão. Virdis, pá. Piero Paulo Virdis. É o primeiro Ravanelli do futebol italiano. Cabelo grisalho, bigodinho. Era. Foi meu jogador no Sepúltio. E meu das caricas. Das caricas. Muito importante. Exatamente. Sim. Pronto, depois em Belgrado, no Maracanã. Estádio cheio, claro. Quarta-feira europeia, antiga. Árbitro alemão, Dieter Pauli. Ao intervalo 0-0, Estrela Vermelha a jogar para o resultado, na boa, não é? O gol fora vale, portanto, calma, vocês que assumam a despesa de jogo. Gullit não conseguiu chegar a tempo ao jogo fisicamente, estava já a passar tinha começado já a onda das lesões. Começa a segunda parte, Savicevic 1-0 e já é um momento em que o nevoeiro já é muito denso, tanto que só se repara na televisão, só se repara que é gol na repetição. Portanto, quem está a ver o jogo na televisão não percebe, só a repetição percebe que a bola entrou. É muito parecido com alguns jogos nas Antas, o Porto Benfica 1-0, que é o gol do Timóteo, e antes o João Pinto falha um penalti. Lembro-me bem. Portanto, também é um jogo debaixo de um nevoeiro intenso. O Porto 8, Farense 3, que é no dia anterior ao Sporting 7 ao Benfica, também é debaixo. Já nem vamos à Aberdeen, não é? Pois, exatamente. Portanto, há jogos assim, de facto. Portanto, Savicevic, pé esquerdo, 1-0. Pouco tempo depois, um fiscal de linha chama ao árbitro para dizer que o Virdis agrediu alguém e expulsa o Virdis.
Os jogadores do Milan, na brincadeira, dizem que não sabiam da expulsão por causa do nevoeiro. Não se aperceberam que estavam a jogar com 10. E pouco tempo depois o árbitro foi obrigado a abandonar o jogo. Sobre fortes protestos dos jogadores do Estrela Vermelha. Claro. Imagina, né? Vantagem confortável. Eu acho que minutos 57. Portanto, Muita na segunda coisa por parte jogar. foi o golo e a expulsão. Portanto, Estrela Vermelha, vantagem na eliminatória, no marcador e numérica em campo, 11 contra 10. O que é que dizia na altura a regra da UEFA? Se o jogo for interrompido, tem que se reiniciar do zero. E no dia seguinte, reinicia-se do zero, à tarde. Isto hoje é só surpresas para mim, Rui. Do zero. Então, zero, o que é que... Portanto, e agora... o golo do Estrela não valeu, não contou, desapareceu dos livros. Desapareceu. E agora reparem nisto. O gol desapareceu, mas o Ancelotti, que tinha levado amarelo no jogo, suspenso. Não me digas que o Virtus voltou a jogar. Não pôde jogar. Não pôde jogar, o Virtus. Suspenso. Não, mas percebes? Portanto, o vermelho Então, contou. O vermelho contou, gol o é que amarelo não. contou e o gol não. Que tipo de justiça é essa? Não compreendo. Mas pronto, a verdade é que o jogo foi 0-0. Houve um autogolo para o Milan que o árbitro não viu, não assinalou, embora a bola tivesse entrado claramente e já não havia nevoeiro. Bem, tudo aconteceu ao Estrela. Incrível. Mas esse gol era do Milan. Né? A favor do Milan. A favor do Milan. Okay. A favor do Milan. Pensava que seria autogolo. Não. Era o gol do Milan. E esse jogo acaba novamente 1-1. Penaltis. Acho que o Van Basten marca o gol do Milan. Penaltis. O Milan marca os 4. O Estrela Vermelha falha 2. E um deles é o Savicevic. O Gali defende os 2. Giovanni Gali. Portanto, Gali que também foi para o Nápoles do Maradona. Sim. Era familiar do Filippo Gali, do Central? Lembrei-me agora. Acho que era tipo Baggio também não Fernando Couto, Jorge Couto. Exato. Portanto, o Gali defende o penalti, defende os 2 penaltis e o Milan avança. E pronto. E começa aí não, é um dos obstáculos, não é? Mas é isto. Portanto, o Milan do Sacchi podia não ter acontecido. Sim. Por culpa de outra grande equipa. Sabe-se lá o que é que essa Estrela Vermelha conseguiria. Tenho agora, saudades de ver equipas do leste europeu com este nível. Então, e eu? Sonho. Dinamo Kiev era... Tudo, é verdade. Mas monstruoso. o Dinamo Kiev, no final dos anos 90, ainda nos deixou ali umas coisinhas Shevchenko-Rebrov. Shevchenko-Rebrov. Grande dupla. 4-0 em Barcelona, coitado do Bahia. Sim. Isto para dizer o quê? Portanto, o Milan é bicampeão. Nessa campanha é os tais 5-0 ao Real Madrid na meia-final. Portanto, Quinta de Albuitre destroçada completamente, 5-0. No ano seguinte, nos quartos de final, Milan-Real Madrid. Aí foi mais disputado. Se não me engano, foi 1-0-1. Milan passou, claro. Mas, num dos jogos, não sei agora precisar se foi em Milão ou em Madrid, o Milan tinha por hábito treinar de manhã na manhã do jogo. E então o Real Madrid mandou o seu espião. Mas era um... Sabia que era assim, o Milan não ia deixar de treinar porque tinha um espião. Pronto, o espião foi ver o treino do Milan de manhã e quando se apresentou no hotel, isso quem conta é o Butragueño. Não é o Maldini, não é o Van Basten, é o Butragueño. E o Real Madrid estava, conta-nos lá como é que foi o treino. E o emissário, foi um treino 11-11, sem bola. Sem bola? Uma bola imaginária. Então era o Sacchi, que punha titulares e suplentes. Só com movimentação. Isto para mim é uma história deliciosa, que é uma história que não se vai repetir porque os treinos agora são longe, são à porta fechada, não admitem ninguém, se calhar nem admitem o tratador da relva ou o administrador. É muito por aí, Rui. É muito por aí. Isto é fascinante. E é contado pelo Butragueño. Foi incrível. Que o Butragueño ficou, mas como assim? Não houve bola. Era 11-11 e o Sacchi dizia lançamento lateral e agora vocês têm que jogar. Isto é doido. Impressionante. Isto é revolucionário porquê? Porque obviamente que a tática faz parte aqui.
o 4-4-2, o 5-3-2, mas como diria o Ángel Capa, que eu já tive a sorte de o entrevistar na Argentina, Lembro-me bem. ele dizia que a tática eram só números de telefone. E a verdade é essa, nós às vezes falamos aí da tática. O Benfica foi campeão ano passado com 4 defesas, Florentino e o outro... O Osnes, quem é que chama mais no meio? O Enzo Fernandes, inicialmente, depois sai e quem é que entra? Começa a jogar... É Florentino e... O João Neves na fase final, o miúdo, está-me a faltar alguém. Pois. Chiquinho? Exatamente. Chiquinho. Exatamente. Linha de 4 a defender. 2 médios Chiquinho mais Florentino. Depois 3 à frente. Osnes, e o Gonçalo Ramos. João Mário. E o Gonçalo Ramos dentro da área. E o Rafa. Pronto. Portugal 66. 66. 4. Jaime Graça Coluna. Zé Augusto, Eusébio Simões e Torres lá na frente. Portanto, ok. No papel muito parecido. Muito parecido. Portanto, a tática é gira. Mas isto que o Saki fez... Mas é estático, não é? É estático, é uma coisa estática. Esse 4-2-3-1 no papel é estático. Óbvio. Depois a forma como as peças se mexem. Mas é isto que o Saki nos permitiu ver, que é o futebol não é a tática, é o jogador, não é? A movimentação é... A movimentação sem bola é aquilo que faz um jogador, não é? Sem bola. É isso. Rui, mas é... O Maldini era especial por isso. É isso, é. E o Baresi, não é? Quanto a esse Milan, todo era especial. O Rijkaard. Agora falam de Costa Curta e o Tassotti. Eram todos especiais porque se calhar eram melhores jogadores sem bola do que com bola. E com bola eram top. O Guardiola dizia muitas vezes, e eu vi uma vez à minha frente uma conversa de imprensa, que o mais importante na sua equipa, na altura, estava no Bayern, mas eu até coloco isto mais no Barcelona, era a movimentação do seu jogador, depois de fazer o passe. Claro. Porque a pergunta foi mais ou menos isto, mas o passe, fantástico. E ele, pois, mas para mim, mais importante que fazer bem o passe é saber para onde é que o jogador vai a seguir. Claro. E eu estava a ouvi-lo na altura e eu, de facto... E tu jogaste a bola. E eu joguei a bola, mas uma pessoa fazia bem o passe e depois ficávamos quietinhos, não era? Yeah. E na cabeça dele não é. Claro. Não, o que eu quero, mais importante que o passe, que tem que ser bem feito outra vez, claramente, é o jogador saber para onde é que vai depois de fazer um bom passe. É isso. E nós começamos a pensar, de facto é tudo isto. Não é? E isso, nos anos 60 era assim, e é por isso que as grandes equipas sobressaem. Olha, o Brasil de 70, não é? O que é aquilo? O quarto gol à Itália. Minha nossa. Aquilo é perfeição porque Minha nossa. Todos sabiam, né? O Pelé passou. O Pelé, quando recebe a bola, pressente que o Carlos Alberto vem aí. Por isso é que ele contemporiza, calma, puxa do pé esquerdo para o pé direito e toma. Agora faz. Tudo isto é... Agora fala-se muito dos laterais ofensivos. Sim. Que é isso? O que é isso? Até o Facchetti não era no Inter, por exemplo? Facchetti que era um dos grandes ídolos do meu pai. Eu sei. Fez com que o Inter Milheiros fosse... Facchetti culpado. Guilty as charged. Yeah. E é isto, olha, são os 3 jogos que me lembrei. Se calhar para o ano fazemos outro 5 de outubro. Que feriado é que podemos aproveitar para... Não, Rui, fantástico mesmo, fantástico. Podias ter escolhido outros jogos e é importante dizer que o Rui está a contar tudo isto sem telemóvel, sem papéis, tudo memória. Não, porque as viagens sentimentais é assim, não é? A gente ganha um fascínio. Esta história de Butragueño li recentemente, fiquei... É incrível essa. Fiquei doido, fiquei mesmo. Nunca tinha lido isso. Pronto, isto foi em 89, portanto já se passaram muitos anos. Como é que é possível nunca ter lido nada parecido? Na tua escola nunca jogaste futebol sem bola? Com bola já é o que é. Isso não era por opção, às vezes acontecia mesmo. Não havia bola e nós podemos ir futebol sem bola. Era com uma lata, esmigalhávamos a lata e só ganhei. Pacote de leite chocolatado. Era. Incrível. Yeah. Olha, com o Arrigo Sacchi disse nunca se lembrou. Podes querer. Ruizinho, vamos avançar para o nosso domingo desportivo? Bora. Vamos a isso. Vamos. Domingo desportivo. Rui, o Domingo Desportivo de hoje é especialmente tocante, emocionante, porque nós estamos a gravar poucas horas depois de sabermos que desapareceu o grande Marinho Pérez. É verdade. Que é uma figura que nos diz muito aos dois, que diz muito ao futebol português, também, então não que deixou um rastro de simpatia e de competência, sim. E que infelizmente deixou-nos aos 76 anos, julgo eu, esta manhã.
Sim, assim, foi uma notícia triste, também acordei com ela. Bem, primeiro, aquilo que me faz mais recordar o Marinho Pérez é ter feito 3 terceiros lugares por 3 equipas. Belenenses, Sporting e Vitória Sport Clube. Isto é memorável para um homem que, quando chegou a Portugal, para Guimarães, admitiu que não sabia quem era o Vitória, o que era o Vitória. Também era um tempo diferente em que se podia dizer isso, felizmente. Em que felizmente se podia dizer isso. Se o Paulo Turra hoje chegasse aqui, o Paulo Turra não que chegou no Boa Vista, mas vá. Mas o exemplo eu percebo, a lógica. Percebes? Era logo metralhado Claro por tudo. Eram bons tempos esses, e o Marinho Pérez soube conviver com esses bons tempos, soube trabalhar essas equipas de uma forma fantástica. O Paulo Autuori também tem um depoimento muito sentimental, ele que foi o adjunto do Marinho e que depois fez um caminho também de muito sucesso, aliás até de mais sucesso, porque o Paulo Autuori foi campeão brasileiro e sul-americano como treinador. E depois o Marinho Pérez tem preciosidades muito interessantes. Primeiro, o último título do Belenenses, a Taça de Portugal, é dele, 89. 2-1 ao Benfica, Chico Faria, Vata e Joanico. Chega à meia-final da Taça UEFA pelo Sporting, que também é um acontecimento bom, muito bom para o futebol português. E conseguiu, não é bem lançar, é porque, por exemplo, o Quinito lançou o Vitória Bahia, não é? Mas lançou só. O primeiro jogo é dele, de facto. Exato. Mas depois Há ali vários meses em que vários ele não meses joga, e o Artur Jorge é que, de facto, aposta nele. com o Raul Águas foi assim. Ele lançou o Figo, naquele 1 de Abril, com o Marítimo, sim senhor. O Figo Falaste jogou. sobre esse jogo também há pouco tempo. Foi há pouco tempo. Mas o Marinho Pérez foi quem rentabilizou, ou melhor, foi quem começou a rentabilizar o Figo. E pronto, e depois estamos a falar do Marinho Pérez, que chegou às quartas de final da Taça UEFA pelo Vitória, naquela equipa Paulinho Cascavel, Roldão, Ademir, Jesus, Germano, se calhar. Maravilhosa. Estou aqui a abrir precisamente esse plantel. Eliminaram o Atlético Madrid, 2-0 em Guimarães, 1-0 em Madrid, mas 1-0 já foi nos descontos, já foi nos acréscimos, aliás. 86-87. 86-87. Uma equipa inesquecível para mim, recordo-me muito Então bem desta equipa. Jogava lá, curiosamente, o Luís Castro. Ok. O teu amigo Luís Castro. É engraçado. Nossa. Que seria suplente, ele era lateral direito do Costeado. Do Costeado. Costeado titular e Luís Castro. E depois tinha no meio campo um tipo que eu adorava, que era um craque. Além do Bazoula, que eu também tinha grande admiração, o Ademir. Pois, o Ademir. Ademir Alcântara. Ademir Alcântara, que era um exatamente. camisa 10, não é? Era. Quase. E depois na frente jogava o Paulinho Cascavel, o Roldão, o Nivaldo e o Necama. Necama. Mais a sair do banco. O bombista Necama, tinha um pontapé fortíssimo. Era, verdade. Esta equipa do Marinho Pérez, para mim, excluindo os 3 grandes, será daquelas equipas mais especiais que eu vi em Portugal. Sim. E atenção, agora lembrei-me que esse Belenenses ganha a taça, ganha aos 3 grandes. Ganha ao Porto 1-0, gol de canto direto do Melado 9. Ainda hoje não se sabe se foi gol ou não. É um canto ao primeiro poste e de facto há um desvio de cabeça, mas não se sabe se é dentro da baliza ou não. Depois, na meia-final, está a perder 1-0 ao intervalo com o Sporting, gol de Douglas, e consegue dar a volta 3-1. Baidek marcou, por exemplo, não sei se mais marcadores de golos, não me lembro. Lembro que o Baidek marcou. O Belenenses ganha 3-1. Jorge Baidek, Baidek, central brasileiro. E depois ganha 2-1 ao Benfica. Portanto, é a única equipa que ganha a taça e ganha aos 3 grandes. O que também é um feito inacreditável, sendo que esse Belenenses 88-89, de quem começa a época é o John Mortimer, que elimina o Bayer Leverkusen, detentor da Taça UEFA. Não me lembrava Só que disso. aquilo não corre bem. Lá em dezembro, janeiro, entra o Marinho Pérez e consegue isto, eliminar Porto, Sporting e Benfica. Seu Marinho. Espetacular. Seu Marinho. Já depois de ter levado a vitória às quartas de final da Taça UEFA nesse tal ano 86-87, como tu disseste, e depois no Sporting fez este brilharete, e no Belenenses, depois, já nos anos 2000, eu lembro, agora estou-me a lembrar. Foi? Como já falamos. Lembro-me de um, é Nicolai, portanto, 2001, 2002, segunda jornada do campeonato, Belenenses 3, Sporting 0. 2001-2002, estou a abrir agora precisamente essa página. 3, Sporting 0.
a segunda jornada do campeonato, o Sporting, no início, ganha um penalti e o Nicolai falha esse penalti. Deve defender o Marco Aurélio, imagino eu. Sim, o Marco Aurélio, aos 3 minutos. Aos 3 minutos. O Marinho Pérez é expulso pouco depois, ou pouco antes, vê lá. Não temos aqui o cartão vermelho ao Marinho Pérez. Não, mas foi expulso porque eu lembro da imagem dele na bancada. Ai, incrível. Até, ele tinha uma figura castiça ainda por cima, não é? Sim, muito castiço. E o Belenenses depois dá 3-0, não sei quem é que marca. Silas? Não. Neca 2. E o Zé Marcão. Marcão. Lembro-me desse? Sim. Eu lembro do Marcão. O Marcão, que é uma das grandes figuras na reportagem maravilhosa que o Carlos Albuquerque Carlos Manuel Albuquerque, sim. faz na RTP, nessa altura, sim, antes de um jogo contra o Porto. É uma reportagem que começa com a imagem do caniche do Marinho Pérez nas bancadas do Restelo. Chamava-se Paquito, o caniche do seu Maurinho. E é de facto uma reportagem que vi hoje, quando soube da notícia, pesquisei e apareceu-me essa reportagem do Carlos Manuel Albuquerque. O pormenor do balneário do Marinho Pérez, com aquele sofá antigo, muito antigo, ele lá equipar-se, bota antigo aí. E eu na altura, como já tinha contado aqui uma vez, fiz uma semana a trabalhar em Lisboa e fui fazer um treino do Belenenses. Treino esse que foi passado à conversa durante uma hora e meia com o Marinho Pérez. Os adjuntos estavam a trabalhar, portanto, normalmente no campo, e ele esteve a falar com os jornalistas. Ele era um imã humano. Sobretudo, ele era olha, uma simpatia. Era simpatia. Muito engraçado. Eu também já vi um treino ao lado dele em 2001 ou 2002, sim, 2002. E já para não falar do passado de Marinho Pérez como jogador. Eu ia acabar aí. Jogou com Pelé no Santos e com o Cruyff no Barcelona. Eu ia acabar aí. É que pouca gente sabe que o Marinho Pérez, dos mais recentes ou que ouvem este nome, ele foi capitão da seleção do Brasil. No Mundial 74. Yeah. Por acaso até um Mundial que até corre mal ao Brasil. Sim. Mas a verdade é que o Marinho Pérez, defesa central elegante, era o capitão dessa equipa. Marinho Pérez, esse Brasil derrubado pela revolucionária Holanda. Exatamente. Já que estamos a falar nesse programa, sim, do carrossel holandês do Cruyff, número 14. Depois viriam a jogar juntos no ano seguinte, né? Marinho Pérez, Cruyff, Niskens. O Marinho Pérez, como futebolista, faz grande parte da carreira na Portuguesa dos Desportos. Depois faz 2 anos no Santos e chega ao Barcelona em 74, depois do Mundial. Sim. Depois ainda volta ao Brasil para jogar no Internacional e no Palmeiras, e depois acaba no América, já numa fase descendente. Sim, houve lá Marinho Pérez treinado pelo Abel. É espetacular. Em Portugal, só para acabar a parte do Marinho Pérez, porque ele merece esta homenagem singela e sentida que lhe temos a fazer. Chega em 86 para o Vitória, Sport Clube de Guimarães. De 87 a 89, Belenenses, Clube de Futebol dos Belenenses. Sporting de 90 a 92. Volta a Guimarães em 92 a 93. Faz uma época no Marítimo em 96 a 97. E depois, os últimos 3 anos no Belenenses, de 2000 a 2003, normalmente com bons resultados. Sim. Sinceramente, eu diria, treinadores estrangeiros, eu diria que o Marinho Pérez é dos 10 mais marcantes, na minha memória. Sim, da minha memória, claro. Da minha convivência, disso. Não só pelos da resultados, nossa convivência. Convivência. Sim, claro. Não só pelos resultados, mas pelo perfil. O carisma era muito especial. As declarações fortes. Sim, exatamente. Uma conferência de imprensa ou um flash interview no relevado era uma delícia. Nunca o entrevistei, mas... eu entrevistei por telefone, sim, por telefone, já não sei qual foi o ano, mas já foi tipo 2015, já foi há algum tempo, sim. Tenho ideia que foi a minha primeira entrevista de sempre no Observador e portanto não sabia como é que ia ser. Nunca tinha feito uma entrevista para um site, era tudo jornal e o jornal era... entrevista de uma página de 5.000 caracteres e mesmo assim já tinha que ir tudo apertado e a foto tinha que ir menor, 2 páginas de 9.000 caracteres, 10.000. Portanto, nunca tinha feito. E comecei a falar com o Marinho Pérez. A conversa foi, não sei quantos caracteres é que foi, não me lembro, mas foi longuíssima e entretida, porque o Marinho Pérez, de facto, muitos treinadores têm isso, Jean Pacheco, Manuel José, no início aquilo parece que é difícil, mas depois, se tu tiveres umas referências e como tu, como eu, viveste esses momentos, se calhar saberias tirar partido disso. Marinho, e o não sei quem. E ele, não sei quem, pronto. E de repente aquilo é tudo, está tudo bem encadeado, não é? Na nossa cabeça, na cabeça dele,
e depois sai tudo de forma natural. Agora, é preciso ter disposição, e Mário Pés tinha essa disposição. Tinha tempo livre, tinha disposição, tinha carisma, e era um homem bem divertido, porque estava sempre a rir. De bem com a vida. Muito bem, sim. Seu Mário Pérez, um grande abraço. Grande abraço. E sentidas condolências à família do Mário Pérez. Vamos em frente, Rui. Música Maestro. Ora bem, já que falamos em personagens marcantes, Rui, permites-me hoje recuperar o grande Mané Garrincha. Ok, claro. É uma das figuras mais extraordinárias que eu tive o prazer de conhecer em livro, através da escrita do gênio, outro gênio, o Rui Castro, Estrela Solitária. Em 2016 fiz uma pequena reportagem sobre o Mané Garrincha na terra dele, Pau Grande, a 50 km do Rio de Janeiro. Nós sorrimos sempre a dizer este nome, porque é impossível não se rir. E hoje recupero aqui uma música que lhe foi dedicada pela mais mediática das suas mulheres. Ele teve muitas, ainda mais filhos, como nós sabemos. Sim. Mas é Elza Soares, famosa cantora brasileira também e artista brasileira que nos deixou também há poucos anos, escreveu este Bambino para o Mané Garrincha, e é a música que encerra um filme também fantástico que se chama Garrincha, Estrela Solitária, realizado pelo Milton Alencar. Okay. Acaba nesta boa mood, nesta boa vibe, pela voz da Dona Elza, Força Mané, a cantar o seu Mané de Pau Grande, a 50 km do Rio de Janeiro. Espetacular, imagina a viagem. Opa, foi incrível. E imagina a viagem no tempo do Mané, porque ele ia e vinha, de Botafogo. Incrível. É incrível. Gostava de ter feito essa viagem contigo, porque tu acho que tu ias ter muito gosto. Também, porque sais do Rio de Janeiro em direção a Petrópolis. Petrópolis. Isso eu já fui. Já foste a Petrópolis? Já fui, já. E a autoestrada é razoavelmente boa. Mas depois há de haver um desvio, não é? É isso. Eu lembro perfeitamente desse desvio. Claro, a partir da altura tu sais para a direita, numa saída já um bocadinho assim esquisita, e a partir daí até chegares à terra do Mané Garrincha parece que estás a viver um episódio da Tieta do Agreste. Pois. Ou do Rock Santeiro. Continua parado no tempo. Muito. Senti-me seguro, atenção. Sim, bastante claro, seguro, mas de facto muito. Portanto, em 50 km passas do Rio de Janeiro, uma cidade impressionante também, com os seus defeitos e virtudes, e depois entras aqui nesta pista que é. Recuas 50 anos no tempo, até chegares à casa uma das casas onde viveu o Mané Garrincha, onde eu estive, ao cemitério onde ele foi sepultado, numa freguesia vizinha, ao campo de futebol do Pau Grande Esporte Clube, ao bar. E como é que era o campo? Estava muito preto e branco, o clube, preto e branco, estava recuperado, estava com bom aspecto. Ok, boa. Mas muito pequenino, portanto. Mas com bancada? Julgo que não. Ok. A esta distância já tenho algumas dúvidas. Era só peão? É só peão. Sei que ainda fui lá ao gramado com um dos amigos que frequentavam o boteco em Pau Grande com o Mané Garrincha. Depois falei com a neta dele na casa Museu Mané Garrincha, que era muito humilde para a personagem que era. Portanto, foi uma daquelas aventuras que nós gostamos de contar aos amigos e de quem gosta deste mundo, não é? Claro. Ruizinho, Bambino. Força. Para o Mané Garrincha, cantado pela Elza Soares. Vamos a isso. Vamos. E se a noite pedir